Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre todas as profissões que eu queria ter no ensino médio e todo o processo que foi pra me descobrir e encontrar minha profissão. Eu vi que esse tema foi muito legal, um pessoal comentou no vídeo antigo, e eu quero continuar explorando esse tema das profissões, e hoje eu vou fazer uma tier list de todas as profissões que eu já quis ser durante o ensino médio. Vai ser um vídeo mais de brincadeira, eu não tô com tanta ideia hoje, mas vamos ver o que vai sair daqui. Eu vou dar também uns insights, assim, coisas que eu vejo hoje em dia nessas profissões. Aqui a gente tem algumas profissões que eu elenquei, vou falando pra vocês. As categorias, eu realmente seria feliz, ainda quero experimentar melhor como projeto paralelo. Gostava mais só da ideia, acho que na prática não seria muito legal. E definitivamente não era pra mim. Não iria rolar de forma alguma. Então vamos lá, a gente vai começar com jornalismo, rapaziada. E olha só, o jornalismo é um exemplo muito claro de como uma profissão mudou muito em 5 anos que eu fiz a faculdade de arquitetura. Olha só, pra vocês pensarem, né? Há 5 anos atrás não existia inteligência artificial generativa, pelo menos não do jeito que a gente conhece hoje. E todas as implicâncias e tudo o que decorre da inteligência artificial ainda não existia dentro ou fora do jornalismo ou em qualquer outra área. Por que eu tô falando isso tudo, né? Porque o curso de jornalismo e os cursos de comunicação, relação pública, audiovisual, são cursos, como diz, né, de comunicação. Hoje em dia eu percebo que tem muita gente falando sobre como é importante a gente voltar a escrever nossos textos, a ter mais habilidade de escrita e de comunicação, e sobre como isso é muito importante nessa era da inteligência artificial. Porque simplesmente a gente consegue perceber, né, gente? Quando um texto é feito por IA, quando um texto, alguma coisa é feita por IA, a gente consegue perceber. Nisso, eu acredito que o jornalismo vai ser uma carreira mais bem valorizada com o advento da IA, porque os textos que são humanos e que são assinados por pessoas e que tu consegue detectar aquela assinatura da pessoa, eu acredito que vai ter mais valor. E o jornalista também que vai dar a cara a tapa, eu acredito também que vai ter mais valor pela responsabilidade que ele tem de estar informando aquilo ali. Dito tudo isso, eu acho que, cara, jornalismo e comunicação no geral é algo que eu ainda gostaria de experimentar na minha vida. Eu acho que a comunicação é uma paixão minha e eu ainda gostaria de experimentar. Galera, vão comentando o que vocês acham de tudo isso que eu tô falando. Ou se você é jornalista ou de alguma dessas outras profissões, por favor, comenta aqui embaixo pra gente ir trocando essa ideia pra saber se o mercado é realmente assim. Quem sabe a gente não ajuda um pessoal que tá vendo e tá em dúvida sobre o que fazer da vida, né? E aí, como eu falei no vídeo passado, eu vou estar botando um card aqui. Quando eu saí da minha escola, eu fui fazer engenharia mecatrônica. Galera, engenharia mecatrônica, como eu falei no último vídeo, né, depois quero que vocês vão lá ver, eu saí do colégio ainda muito jovem e sem saber muito bem o que essa faculdade poderia me proporcionar. Eu não duvido que as pessoas tenham um retorno financeiro muito interessante com engenharia da mecatrônica, né? Mas, assim, definitivamente não era pra mim, gente. Eu fui fazer mesmo sem saber o que era direito, saindo do ensino médio completamente perdido, assim, da cabeça. Cara, definitivamente não era pra mim. Eu não acho que seja uma área que estimule muito a criatividade da forma como eu gostaria. Apesar de achar um curso muito interessante, eu gosto muito ainda de matemática, de cálculo e de física, principalmente. Mas, cara, quando eu entrei na área de programação, eu vi que aquilo ali não era pra mim e simplesmente era o que eu ia mexer, era com programação, né? E automação, então realmente não era pra mim, rapaziada. A próxima profissão que eu sonhei em ser no ensino médio, veja só, cineasta. Cara, cineasta. Cineasta é algo que eu acredito que quem se forma em cinema tem uma ferramenta muito grande pra trabalhar com audiovisual no geral. E eu acredito que a formação em cinema pode ser um diferencial profissional que vai atuar, por exemplo, no meio do marketing, da propaganda, e isso pode ser um diferencial. Então, eu não acho que ele seja um curso, como o pessoal, sei lá, pode falar assim, um curso de, cara, de gente que não precisa trabalhar, de gente que não precisa, sabe, gente que já tá com a vida feita e tudo mais. Eu acho que se é o sonho da pessoa, né, ela pode ir correr atrás disso e pode, eventualmente, achar sucesso financeiro nessa área, né? E pra mim, o cinema, ele ainda pode ser feito de outras formas, né? Eu acredito que um profissional, por exemplo, como eu, da arquitetura e urbanismo, ele pode se enveredar pra fazer um documentário, pra escrever um roteiro, um filme. Então, eu vou colocar melhor como projeto paralelo pra mim, que não faria a faculdade de cinema, né? E agora, direito. No vídeo anterior eu falei também que tudo que o pessoal da minha escola fazia era direito, engenharia ou medicina, e o direito era mais pro pessoal das humanidades. Eu pensei em fazer também. O meu pai é advogado e também sempre foi um grande
exemplo pra mim, mas olhando, né, a atuação profissional dos meus colegas e do meu pai também, eu acho que eu gostava mais da ideia do que eu gostaria da prática. Eu acho que eu gostava mais da ideia do que eu gostaria na prática de fazer direito, porque o meu pai, né, ele é defensor da ativo, e aí o dinheiro, né, das coisas públicas, elas demoram muito a sair, então é uma enrolação. Bem, eu acho que no meu caso eu gostaria mais da ideia do que na prática, mas nem da ideia também eu gostava muito, ia ser mais porque todo mundo tava fazendo. E cara, música, eu já fiz um outro vídeo aqui também falando um pouco sobre a minha relação com a música, que eu acho que é uma relação meio tóxica. Gente, falando sério, eu acho que isso aqui é algo que muita gente realmente seria feliz e seria uma grande carreira também para uma situação de dinheiro não importa, então eu seria músico e tal. Mas cara, eu vou falar para vocês, eu acho que eu gostava mais da ideia de fazer música do que de qualquer outra coisa. Porque quando a gente vai passar para a parte do business, quando a gente vai passar para a parte do marketing, da promoção da tua música, cara, não é uma ideia que me satisfaz muito, eu não acho muito interessante, assim. É uma coisa que me dá um pouco de ânsia de ter que transformar um processo tão íntimo, né? Como é o processo de composição em algo profissional. Eu acho que realmente eu gostava mais da ideia do que de qualquer outra coisa, sabe? De olhar aquela coisa de tocar no Lollapalooza, aparecer na televisão, qualquer coisa do tipo. Eu acho que eu preferia mais a ideia do que realmente eu iria gostar de exercer essa profissão. Hoje em dia, mais adulto, eu consigo ver isso e eu vejo meus colegas músicos também e vejo o quanto eles se matam de trabalhar e tudo mais e eu fico, cara, não ia ser pra mim, não ia rolar, sabe? Bem, arquitetura, eu realmente seria feliz porque eu sou arquiteto e eu sou bem feliz. Não tem muito o que se falar dessa categoria, né? Eu acho que foi uma escolha acertada da minha profissão. Como eu falei no vídeo anterior, eu descobri isso depois de muito tempo de terapia, então pra você que tá perdido, sem saber o que fazer, recomendo muito um atendimento terapêutico e uma orientação profissional, porque não tem muito segredo, gente. Foi o que eu fiz, deu certo pra mim, estou passando pra vocês porque pode dar certo também. Eu coloquei aqui o cara do Tá Chovendo Hambúrguer porque no vídeo também eu falava que eu já quis ser inventor, porque esses desenhos animados mexeram muito com a minha cabeça. Cara, assim, eu vou botar como realmente seria feliz, porque a profissão de inventar coisas, né, na realidade ela é um sonho de criança, mas ela se concretiza em outros aspectos, assim, eu acredito. Quando eu tô inventando uma casa, né, eu sou um inventor de uma casa, né, como eu sou músico também, então eu consigo inventar canções, né, e inventar músicas, inventar universos dentro da minha composição. O ato de inventar coisas não é uma profissão em si, mas é uma habilidade que as pessoas têm que ter. Da mesma forma, empreendedor, eu coloquei essa imagem para representar o empreendedor. Cara, também seria feliz, porque da mesma forma como inventor, eu acredito que a pessoa precisa ser empreendedora, independente da profissão principal dela. Ela precisa inovar, precisa fazer as coisas de uma forma diferente, precisa buscar brechas e solucionar problemas, então eu não acho que isso aqui se enquadra nem como uma profissão em si, é mais uma vocação do que uma profissão em si, sabe? Professor universitário, rapaziada. Esse aqui também eu realmente seria feliz, sabe? Os meus professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA são pessoas que me inspiram demais, assim. E eu tenho um sonho, um dia, de fazer mestrado, doutorado e lecionar no curso de Arquitetura e Urbanismo também. É um sonho de verdade, assim. Já estou procurando mestrados, tanto dentro e fora do Brasil. O último que eu procurei foi da UFMG. Então eu tô muito empolgado com esse processo seletivo. Rezo mesmo que dê certo e que seja algo que eu me identifique, porque realmente é um sonho trabalhar como professor universitário já desde que eu entrei na faculdade. Aqui eu vou falar da padaria, né? Pra quem não sabe, eu também já empreendi, tem uma padaria em casa mesmo, uma coisa bem pequena, mas eu vou estender a cozinheiro também, né? Em todas as áreas, não só no padeiro, porque eu fiz um curso de gastronomia e, cara, vou falar pra vocês, né? Isso aqui tem um pouco do empreendedorismo também, né? Mas eu vou falar que eu acho que é melhor seguir como projeto paralelo. Por quê? Porque eu acho que a gastronomia, ela tem muitos vieses e muitos campos que a gente pode atuar de uma forma interessante, mas também tem áreas dentro da gastronomia que são muito difíceis. Então, eu acho que vai mais de projeto paralelo e tentar achar o melhor caminho ali naquela realidade. E tem muito, muito, muito a ver com a carreira, né, a vocação do empreendedor também. Porque eu acho que na gastronomia você trabalhar para outra pessoa, aí eu acho realmente que é complicado financeiramente falando. Acho que é complicado de tu ter um retorno financeiro interessante. O último que eu coloquei aqui foi criação de conteúdo, que também eu acho que entra muito na questão
do empreendedorismo e do reinventor, assim, porque eu acho que hoje em dia tu precisa se comunicar e tu precisa expor o teu trabalho para outras pessoas verem e captar mais clientes. Então eu acredito que independente do que uma pessoa seja, é muito importante ela estar na internet, ela estar nas redes sociais e estar engajando pessoas e captando mais clientes, funcionando o seu funil de vendas e fazendo esse tipo de coisa. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô meio gripado, não consegui pensar em uma coisa assim mais elaborada para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver os vídeos que eu citei nesse vídeo, eu tô colocando aqui num card e vocês podem olhar o vídeo anterior, que tá muito interessante. Tem um comentário lá de uma pessoa falando sobre essa decisão de carreira, que é um tema que eu quero me aprofundar mais nos próximos vídeos, tá certo? Então, gente, um beijão, que Deus abençoe vocês sempre, e não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, hypar esse vídeo, e, por favor, comentem. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês, então se você trabalha com alguma coisa dessas aqui que eu citei, comenta aí embaixo, pra gente saber a tua experiência, tá? Beijão, rapaziada.